Quando Malcolm chegou à casa, era mais tarde que de costume e a senhora Dempster já se tinha ido. Não podiam ser descuidados os regulamentos da casa de caridade de Green Hall. Comprovou com alegria que seu quarto estava bem iluminado, limpo e com alegre fogo. A tarde era muito mais fria do que podia esperar-se em abril, e um vento bastante forte soprava com tão crescente velocidade que era uma promessa de tormenta para a noite. Durante uns minutos depois de sua entrada, cessou o ruído feito pelos ratos, porém, quando se habituaram à sua presença, reiniciaram suas loucas carreiras. O jovem se alegrou de ouvi-los, porque de novo encontrava certo alívio em sua companhia, e recordou que só se calavam quando a ratazana grande entrava em cena. Apenas a lâmpada de leitura estava acesa, e seu verde quebra-luz mantinha o teto e a parte superior da sala em trevas. Malcolm sentou-se a cear com muito apetite e de espírito desanuviado. Depois de esvaziar os pratos e fumar um cigarro, pôs-se ao trabalho disposto a não permitir que nada o perturbasse, pois recordava sua promessa ao doutor e estava disposto a aproveitar o melhor possível o tempo que tinha à sua disposição. Durante 1 hora aproximadamente esteve estudando. Depois seus pensamentos começaram a desviar-se dos livros. As circunstâncias em que se achava, as chamadas de sua tensão física e sua nervosa receptividade não podiam deixar de ser atendidas. O vento tinha se convertido em furacão e o furacão em tempestade. A velha casa, ainda que solidamente construída, parecia estremecer até os alicerces e a tormenta rugia por suas numerosas chaminés, provocando estranhos ecos nas vazias dependências e corredores. Até a enorme sineta do telhado devia notar a força do ar, pois a corda subia e descia como se estivesse balançando. Enquanto Malcolm escutava o leve ruído produzido pela corda ao chocar contra o chão, acudiu-lhe ao cérebro a recordação das palavras do médico. Trata-se da mesma corda que o verdugo usava para todas as vítimas do rancor judicial do juiz. Pôs-se em pé e aproximou-se do canto onde pendia, colhendo-a para examiná-la de perto. Havia um mórbido interesse naquilo. Malcolm indagava a si mesmo quais e quantas teriam sido as vítimas, assombrando-se no afã do juiz em sempre ter à vista aquela horrível relíquia. Enquanto estava com ela na mão, a corda continuou subindo e descendo. Porém, de súbito, percebeu uma nova sensação, uma espécie de tremor, como se alguma coisa se movesse por ela. Olhando instintivamente para cima, Malcolm viu que a enorme ratazana descia lentamente para ele, olhando-o com firmeza. O moço soltou a corda e pulou para trás, lançando uma exclamação abafada. O bicharoco voltou-se, subindo de novo pela corda e desaparecendo. No mesmo instante, os outros roedores recomeçaram suas loucas corridas, que tinham cessado durante alguns minutos. Isso fez Malcolm refletir, recordando-se de não ter investigado ainda o refúgio da ratazana nem examinado os quadros. Acendeu a outra lâmpada sem quebra-luz e, sustentando-a no alto, foi deter-se ao pé do terceiro quadro, debaixo do qual tinha visto desaparecer o animalejo. A primeira espiada atirou-se para trás tão subitamente que esteve a ponto de deixar cair a lâmpada. Mortal palidez lhe cobriu o rosto. Tremeram-lhe as pernas e enormes gotas de suor cobriram-lhe a fronte. Todavia era moço e, ao cabo de uns segundos, avançou de novo, levantou a lâmpada e examinou o quadro, que tinha sido limpo e podia ver-se com toda a nitidez. Era o retrato de um juiz, com suas vestimentas de escarlate e arminho. Seu rosto era vigoroso e desapiedado, diabólico, astuto, vingativo,
de boca sensual, nariz aquilino e rubicundo. O resto da cara era de matiz cadavérico. Os olhos possuíam intenso brilho e expressão terrivelmente maligna. Enquanto os examinava, o moço sentiu-se banhado por um suor frio, pois eram uma cópia exata dos da enorme ratazana. Novamente esteve a ponto de soltar a lâmpada ao ver que o bicharoco assomava sua diabólica cabeça pelo buraco de junto do quadro e notar a paralisação de todos os outros ruídos. Não obstante, dominou-se e continuou o exame do retrato. O juiz estava sentado numa poltrona de alto respaldo, feita de roble. À direita tinha uma lareira de pedra e num ângulo uma corda pendia do teto, com a extremidade caída no chão. Com verdadeiro horror, Malcolm reconheceu o fundo daquele quadro. Era o da mesma sala em que se encontrava. O jovem olhou aterrado em torno de si, como se temesse que alguma diabólica presença se materializasse por detrás dele. Depois, dirigiu a vista para o ângulo da lareira e, com um grito terrível, deixou cair a lâmpada. Ali, na poltrona atrás da qual pendia a corda, estava sentada a ratazana. Seus olhos, repetição dos do juiz, pareciam muito maiores e sua expressão de ódio tinha se intensificado. A não ser pelos rugidos da tempestade, o silêncio teria sido completo. A queda da lâmpada fez com que Malcolm se acalmasse. Por sorte, era de metal e o petróleo não se verteu. Sem embargo, a necessidade de ajeitá-la acalmou um pouco seus alterados nervos. Quando a apagou, secou o suor que banhava-lhe a fronte e refletiu um momento. Isso não pode continuar assim, disse de si para consigo. Se continuar, ficarei louco. É preciso terminar de uma vez. Prometi ao doutor que não tomaria mais chá. Creio que tem razão. Devo ter os nervos escangalhados. É estranho que não o haja notado. Nunca me tinha sentido melhor. Não tornarei a ser tão louco. Misturou um bom copo de conhaque com água e, depois de bebê-lo, decidiu voltar ao trabalho. Transcorreu 1 hora antes de que, perturbado pela súbita quietude, levantasse a vista do livro. Fora, o vento soprava cada vez com maior intensidade e a chuva açoitava os vidros. Porém, dentro não se escutava outro rumor além do eco da tormenta e algumas gotas de água que caíam pela chaminé, evaporando-se ao chocar contra os flamejantes troncos. O fogo tinha diminuído bastante. Malcolm escutou. Por fim, chegaram até ele débeis rangidos. Soavam no lugar de onde pendia a corda, e o moço pensou que fossem produzidos pelo movimento da sineta. Não obstante, ao levantar a vista, viu, à débil luz, que a enorme ratazana estava roendo a corda cerca de uns 3 metros do solo. Quando Malcolm a descobriu, o trabalho já estava quase terminado e o pedaço de corda caiu sobre o assoalho com um brando golpe. A ratazana ficou pendurada no outro extremo, balançando-se de um lado para o outro. Intenso terror se apoderou do jovem ao comprovar que toda possibilidade de chamar alguém em seu auxílio tinha desaparecido. Porém, no mesmo instante, violentíssima ira ocupou seu posto e, apanhando o livro que estava lendo, atirou-o contra a ratazana. O animalejo se deixou cair ao solo, contra o qual se chocou com bastante força. Malcolm correu para ele, porém o roedor saltou para um lado e desapareceu, perdendo-se entre as sombras da dependência. O moço compreendeu que já não poderia fazer mais nada naquela noite e, no intuito de distrair-se perseguindo a ratazana, tirou o quebra-luz da lâmpada. Ao fazer isto, as trevas da parte superior da sala fundiram-se ao impulso da luz,
que, em comparação das trevas anteriores, resultava intensíssima. Donde estava, Malcolm via ante si o terceiro quadro. Esfregou os olhos, surpreso, e terrível pânico se apoderou dele. No centro do retrato aparecia irregular extensão de lona escura, tão nova como quando foi cravada no bastidor. O fundo era o mesmo de antes: a poltrona, a lareira, a corda. Porém, a figura do juiz tinha desaparecido. Gelado de medo, Malcolm voltou-se lentamente e pôs-se a tremer como um possesso. Todo seu vigor o abandonou e sentiu-se incapaz de qualquer ação ou movimento. Nem sequer podia pensar. A única coisa que ainda estava em condições de fazer era ver e ouvir. Ali, na ampla poltrona de seu quarto, estava sentado o juiz, com suas vestimentas de púrpura e arminho, com seus malévolos olhos fitando-o vingativamente e com um sorriso de triunfo curvando os seus sensuais lábios, enquanto com as mãos erguia um boné negro. Pareceu a Malcolm que o sangue se afastava de seu coração. Fora continuava o rugido do vento e a tempestade. Mesclado com eles, chegaram as 12 badaladas da meia-noite que soaram no relógio da praça do mercado. Durante um espaço de tempo que lhe pareceu interminável, o jovem permaneceu imóvel como uma estátua, com os olhos dilatados pelo horror, sem alento. Quando o relógio começou a soar, intensificou-se o sorriso no rosto do juiz, e ao ouvir-se a última badalada, pôs o negro boné sobre a peruca. Lentamente se levantou da poltrona e apanhou o pedaço de corda que estava no chão. Acariciou-o com as mãos, como se gozasse tocando-o. E depois começou a fazer um nó, apertou-o, puxando-o com o pé, e acabou fazendo um laço que conservou nas mãos. Por fim, começou a avançar ao longo da mesa, em frente a Malcolmson, sem afastar dele a vista, e por fim, de um salto, se interpôs entre o estudante e a porta da saída. Malcolmson compreendeu que estava encurralado e tentou pensar o que devia fazer. Nos olhos do juiz havia irresistível fascinação que o obrigava a olhar para o horrível personagem. Viu como ele se aproximava, sempre fechando a passagem para a porta, e levando o nó corrediço, atirava-o contra ele como se pretendesse laçá-lo. Com supremo esforço, o jovem fez um rápido movimento para o lado e viu cair a corda a seus pés, chocando contra o assoalho de roble. O juiz tornou a apanhá-la e tentou amarrá-lo com ela, sempre mantendo seu horrível olhar fixo nele. Mediante um esforço cada vez maior, o rapaz conseguiu esquivar o laço. E assim continuou, sem que o juiz parecesse enfadar-se pelos insucessos, brincando como um gato com um rato. Por fim, desesperado, não podendo já resistir mais àquilo, Malcolmson relanceou a vista em torno de si. A lâmpada iluminava muitíssimo mais. Pelos numerosos buracos do chão, paredes e teto, assomavam os ratos suas cabeças. Nos olhinhos dos roedores encontrou o estudante profundo alívio. Levantou a vista e descobriu que o pedaço de corda que ainda pendia da sineta estava cheio de ratazanas. Nem 1 milímetro estava livre delas. E a cada momento chegavam mais, que se amontoavam sobre suas companheiras. Eram tantas que seu peso começou a fazer oscilar a sineta. Dong! Foi uma badalada muito leve. Porém, a próxima seria mais forte. Ao ouvir o sonido, o juiz, que não tinha afastado a vista de Malcolmson, levantou também a cabeça e um esgar de ira se espalhou em seu rosto. Seus olhos brilharam como carvões acesos e golpeou o chão com tanta violência que a casa pareceu estremecer.
Um trovão ensurdecedor seguiu-se a um relâmpago no momento em que o juiz levantava de novo o laço, enquanto as ratazanas seguiam acudindo em grandes massas à corda. Dessa vez, a horrível personagem acercou-se mais de sua vítima, enquanto se aproximava e abrindo o nó corrediço. Ao chegar mais perto, pareceu que algo paralisador emanava dele e Malcolmson ficou rígido como um cadáver. Percebeu o contato de uns dedos gelados em seu pescoço enquanto lhe ajustavam a corda. O nó foi se apertando. Depois, o juiz, colhendo entre os seus fortes braços o rígido corpo do estudante, colocou-o de pé na poltrona de roble e, subindo junto dele, estendeu a mão e apanhou a ponta da corda que pendia da sineta. Ao fazê-lo, as ratazanas fugiram guinchando e desapareceram pelo buraco do teto. Apanhando a extremidade do nó corrediço que rodeava o pescoço de Malcolmson, amarrou a corda da sineta e depois, descendo, afastou a poltrona. Quando a sineta da casa do juiz começou a soar, uma grande multidão se reuniu em poucos momentos. Luzes e archotes de diversas espécies apareceram e, em seguida, a silenciosa multidão correu para o edifício. Bateram fortemente à porta, porém, ninguém lhes respondeu. Depois, com o médico à testa, forçaram a entrada, penetrando no amplo refeitório. Ali, pendente da extremidade da corda, via-se o corpo de Malcolmson, enquanto o rosto do juiz, no retrato, exibia um maligno sorriso. Você assistiu A Casa do Juiz, de Bram Stoker. Obrigada pela sua presença, volte sempre e até o próximo conto terrorífico.